Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 14. E nesta aula nós veremos como realizar análise de sensibilidade e também regressão de parâmetros com o simulador de processos ENSO. Bem, na aula anterior nós vimos, continuamos trabalhando no ambiente de código do simulador ENSO e vimos alguns exemplos mais de modelos e da construção de modelos e da parte de sintaxe, escrita em código, definição dos parâmetros, das equações, tá certo? Das variáveis. Então, nós trabalhamos um pouco mais essa questão de como montar um modelo em interface de código e depois como simular esse modelo em um arquivo de flowsheet, especificando valores fixos para determinadas variáveis e pedindo então a determinação dos demais parâmetros associados às equações do nosso modelo. Tá? E vimos então o exemplo da simulação de tanques em série e também o exemplo do modelo e da simulação de um reator de CSTR, conhecido como reator de Van der Waals, por conta da sua modelagem e dos critérios levados em consideração. Já na aula de hoje, nós continuaremos então trabalhando no ambiente de código do ENSO, tá bem? E nós veremos então como importar propriedades e fazer o uso do banco de dados do plugin, digamos assim, que é uma rotina externa do ENSO, que é o vrterm, para a importação de certas propriedades para o ambiente de código, porque os modelos que nós vimos até então sempre foram modelos genéricos que não tinham substâncias específicas associadas e não precisavam então das propriedades dessas substâncias, de equações termodinâmicas, tá certo? De propriedades de mistura. Então, por conta disso, nós não precisávamos se importar em como se referenciar ao vrterm no ambiente de código. E hoje nós veremos como fazer isso, tá bem? Como estabelecer e trabalhar certos parâmetros que estão à disposição nesse plugin e como a gente define isso lá no ambiente de código. Em seguida também como realizar análise de sensibilidade de um modelo, tá bem? Então, de um exemplo que nós construiremos com o vrterm na interface de modelagem e simulação em código. Em seguida, nós iremos então especificar certas condições para realizar análises de sensibilidade, tá certo? Assim como nós fazíamos em aulas anteriores, lá trabalhando com Aspen Plus e com Aspen Raicis, tá certo? Estabelecendo um intervalo de uma variável de entrada para a gente avaliar a resposta da influência dessa variável em uma variável de saída, em um parâmetro de saída. E por fim também veremos a possibilidade de como realizar a regressão de parâmetros de modelos com o ENSO. Tá bem? Então, a partir de dados experimentais, também é possível fazer regressão para determinar os coeficientes, os parâmetros de um determinado modelo, a partir então desses dados e dessas informações que a gente pode utilizar isso em equações termodinâmicas, equações cinéticas, qualquer tipo de regressão que a gente se depare aí no conteúdo da engenharia química. Bem, então vamos começar. Bem, inicialmente, então vamos relembrar que o vrterm, então ele é uma rotina externa, também conhecida como plugin do software ENSO, que permite então que a gente obtenha dados de propriedades de compostos e utilize modelos termodinâmicos para os cálculos de equilíbrio. Tá? Então, inicialmente é importante a gente saber, eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades e algumas funções do vrterm para simulação no ENSO, mas existem várias outras que estão descritas lá no manual do vrterm, junto com o manual do ENSO, que eu passei para vocês e disponibilizei lá na primeira aula que a gente começou a trabalhar com o ENSO. Bem, primeiro, nós temos algumas funções, alguns códigos que permitem a importação de propriedades de compostos puros, tá bem? Então aqui a gente tem o nome de cada uma das funções, como a gente deve utilizar elas lá na interface de código para obter, por exemplo, o ponto normal de ebulição de um composto, a pressão de vapor, temperatura crítica, pressão e volume críticos também, e peso molecular, entre outras, tá certo? E dentre esses propriedades, por exemplo, algumas delas são dependentes da temperatura, no caso a pressão de vapor, e portanto, se a gente vai pedir para estipular esse parâmetro
para um determinado composto, a gente tem então que especificar junto com a função um argumento. E nesse caso, o argumento para a pressão de vapor é a temperatura para a qual a gente quer essa pressão de vapor. Bem, então, dependendo da função, para a gente obter o dado de saída, a gente tem que dar algum dado de entrada em relação a isso. Temos também que, ao trabalhar com o VRTerm na forma de plugin, especificar qual vai ser o modelo termodinâmico que ele vai utilizar então para fazer os cálculos de propriedades e cálculos de equilíbrio, utilizando esses parâmetros das substâncias puras e determinando parâmetros de mistura também. E nós temos, né, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas se vocês verificarem lá no VRTerm, vocês vão ver que tem mais também, né, os modelos, né, de gás e líquido ideal, equações de estados cúbicas, modelos de coeficiente de atividade, tá certo? Então, aqui tem a descrição de alguns deles e aqui a função, como a gente declara, a gente usa a nomenclatura para especificar que as fases que serão trabalhadas nesse modelo vão ser então avaliadas com o uso desses modelos termodinâmicos. E nós veremos isso em um dos exemplos que a gente trabalhará mais adiante. E além dos modelos e das propriedades, temos também algumas funções prontas para fazer o cálculo de equilíbrio flash, tá certo? Lembra que lá quando a gente definiu os compostos, naquele primeiro exemplo, no ambiente de simulação ainda do flowsheet, nós, ao definirmos, né, os compostos e as condições de temperatura, pressão, composição lá no VRTerm, ele já tinha uma opção pronta para fazer cálculo de flash numa guia logo ao lado, né, da definição dos parâmetros. Então ele tem aqui algumas funções que, dados alguns argumentos, né, especificadas as condições de pressão, temperatura, composição, por exemplo, ele pode determinar a fração de vapor da separação, tá certo? Ou seja, a razão entre a corrente de vapor que sai do flash e a alimentação. Uma função para flash, para determinar a composição do líquido do vapor e a fração de vapor obtida na separação. E também uma função flash pH para determinar as condições de composição de saída a partir, não da temperatura, mas sim da pressão, da entalpia e da composição na alimentação. Bem, então nós temos aqui algumas funções que facilitam no cálculo de equilíbrio lá no ambiente de código. E aqui também algumas só das propriedades de mistura, tá? Tem muitas outras, vocês podem verificar isso no manual do VRTerm também, que permitem então nós determinarmos algumas propriedades como entalpia do líquido, entalpia do vapor, CP da fase líquida, CP do vapor, considerando os componentes, né, que formam as misturas das correntes, o número de componentes, tá certo? Dadas as condições também de temperatura, pressão e composição para a fase que a gente quer se referir para obter as propriedades, tá bem? Coeficiente de fugacidade da fase líquida, coeficiente da fugacidade da fase vapor e várias outras que são importantes para os cálculos de balanço de massa e energia. Certo, trabalharemos então algumas dessas funções, tá? Na modelagem e simulação desse primeiro exemplo, que traz para a gente então o modelo de um tanque flash. Bem, para o seguinte problema de separação flash apresentado abaixo, então nós temos aqui as informações a respeito das condições em que será operado esse flash. Nós iremos no item A calcular a fração de vapor para uma pressão de saída igual a 5 bar sem fornecimento de energia, tá certo? Ou seja, para um flash diabático. Calcular a fração de vapor para uma pressão de saída igual a 2 bar sem fornecimento de energia, também na condição adiabática, só mudando a pressão em relação ao item A. E no item C, calcular a energia necessária para obter uma fração de vapor igual a 0,5, mantendo a pressão de saída igual a 2 bar, ou seja, a mesma pressão do item B, porém, daí nós iremos não tratar mais o flash adiabático, e sim determinar a energia para que a fração de vapor seja equivalente a 0,5, ou seja, do que entra, metade sai na fase vapor e metade na fase líquida. E aqui temos as condições do flash, tá certo? As condições conhecidas na alimentação: 100 kmol por hora de uma mistura de 3 componentes, metano, isobutano e benzeno, tá certo? 10% metano, 70% isobutano e 20% benzeno, entrando no tanque flash a 300 Kelvin, 10 bar. E a queda de pressão que vai acontecer aqui vai variar entre 5 ou 2 bar,
e nós iremos determinar, além da energia e da fração de vapor, as condições de temperatura, vazão de cada componente em cada fase, composição tanto no vapor quanto no líquido separado por meio da modelagem e simulação, tá bem? Bom, então o modelo do tanque flash é um modelo que já existe, né, no ENSO, então nós iremos, né, abrir esse modelo lá no ambiente de código e eu vou mostrar para vocês então as características, comentar um pouco sobre a modelagem e os parâmetros necessários e depois nós iremos no ambiente de simulação para especificar as nossas condições a partir então da definição dos compostos com o plugin do VRTerm e como a gente consegue então usar aquelas funções que eu mostrei agora anteriormente para especificar o que a gente precisa nesse tipo de modelo. Bem, vamos lá para o ambiente do ENSO agora então. Certo, então aqui eu abri o modelo do Flash, está contido já no ENSO, também coloquei disponível para vocês lá no nosso Moodle da disciplina. Bem, então verifiquem lá, vocês podem também baixar e abrir aqui esse modelo para cálculo flash e vejam então que ele também utiliza a rotina de strings, né, de correntes, assim como os modelos que nós trabalhamos, para identificar que nós temos então correntes que podem entrar com inputs e sair do nosso bloco com unidades de medidas especificadas, tá certo? E em seguida que model faz a construção com todas as equações necessárias para um modelo de cálculo flash, tá bem? Bom, primeiro aqui os atributos que fazem então a construção do ícone lá na interface de simulação em Flowsheet, mas que nós temos aqui porque ele já é um bloco que aparece lá, então ele tem uma imagem que representa ele, né, com algumas informações descritas, mas pra gente não importa aqui na interface de código se a gente for trabalhar por aqui. Em seguida, os parâmetros definidos para esse modelo, e nós temos aqui dois parâmetros definidos, sendo um parâmetro chamado pp, como um plugin, que representa o plugin do VRTerm, tá certo? Então, sempre que nós formos trabalhar com as propriedades de compostos do VRTerm, nós precisamos declarar ele como um parâmetro de saída, né, um alter do nosso modelo, como um plugin. E aqui só algumas descrições de como ele é chamado, né? PP é a abreviação aqui de Physical Properties. Então, nós podemos verificar também que aqui em plugins, por padrão, o ENSO já tem instalado alguns plugins, e nós temos aqui, no meu caso, o plugin do VRTerm, o plugin chamado Water, para trabalhar com propriedades da água, tabela de vapor, tá certo? E um outro plugin aqui que eu instalei para ciclos termodinâmicos. Mas por conta do VRTerm já estar instalado, então a gente não precisa adicionar ele. Mas é interessante então que o ENSO ele permite essa incorporação de plugins externos para que ele possa utilizar bancos de dados e modelos pré-definidos no formato, né, de plugins que a gente consegue estar instalando e incorporando nele se necessário. E um outro parâmetro aqui de saída, que vamos chamar ncomp como um número inteiro, sendo então o número de componentes da nossa mistura do Flash, tá? E ele é obtido a partir do plugin do VRTerm também, tá bom? Então esses são os parâmetros do modelo do Flash. As variáveis nós teremos a fração de vapor, que está então declarada como VFrac, como uma variável do tipo fração, entalpia como entalpia molar, tá certo? Aqui simplesmente a descrição, né, do que é cada uma das variáveis e a posição no vetor de símbolo, né, se a gente tiver ele criado em que vai ser ligado às nossas correntes, né, que são declaradas também aqui como variáveis. E nós temos, né, as correntes, sendo a corrente de alimentação declarada como uma corrente de entrada, chamada inlet, como uma variável do tipo string, uma corrente do tipo saída líquida, né, declarada como corrente líquida, né, sendo uma corrente de saída, a corrente de vapor também como uma corrente de saída, declarada como corrente de vapor, tá certo? Então isso já facilita, né, significa que ele nem chega a identificar propriedades de vapor na corrente líquida ou propriedades de líquido na corrente de vapor. E uma corrente de energia como entrada, declarada como energia, né, no caso, que pela nomenclatura lá da strings,
e das declarações que nós já vimos também na aula anterior, é chamado aqui então de power. Então aqui declaramos variáveis e correntes que vamos trabalhar no nosso modelo do Flash. Abaixo aqui então as equações que vão ser utilizadas. Vejam que antes de eu falar aqui da equação então de equilíbrio químico, né, para o balanço de energia, para o cálculo de equilíbrio, vou falar aqui então das equações triviais, né, do balanço de massa. Então a entrada, né, em F é igual à saída de vapor mais a saída de líquido em F, que vai representar o nosso flash, então esse F. A fração de vapor é a razão, né, entre a saída de vapor e a alimentação, só que aqui ela está escrita de uma maneira diferente, sendo então a vazão de vapor, passando para o outro lado, multiplicando a vazão de entrada vezes a nossa variável de fração de vapor. Uma equação aqui para a quantidade de calor, né, que vai então entrar no nosso flash ou deixar o flash, né, dependendo da entalpia com que saem essas correntes, mas que representa então a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. Tá bem? Então isso tomando como estado de referência, né, a entalpia na condição de entrada e a entalpia como uma variável que a gente ainda vai calcular e que faz parte do balanço de energia no modelo do VR-Term. O balanço de energia de fato, tá certo? Ou seja, a entalpia do que entra é igual à entalpia do que sai. Então aqui nós temos as vazões, né, de alimentação vezes 1 menos a fração de vapor, que dá a vazão de líquido vezes a entalpia do líquido, mais a entrada vezes a fração de vapor, que pela nossa equação aqui da fração de vapor nos dá a vazão da corrente de vapor, vezes a entalpia do vapor. E aqui então na condição de equilíbrio térmico, né, nós temos a temperatura tanto do vapor quanto do líquido na saída como sendo iguais, e a pressão também, a pressão do líquido e do vapor são iguais, e iguais à pressão do flash, tá? Como um modelo de parâmetros concentrados, então a pressão e temperatura das correntes de saída são iguais à pressão e temperatura de operação do equipamento do flash. Bom, voltando aqui agora então à equação do equilíbrio químico, então nós temos, né, como entrada no nosso modelo, então nós definiremos isso também lá na hora de fazer a simulação. Nós temos aqui então queremos obter, né, a composição da saída de líquido e de vapor e a fração de vapor, e para isso a gente pode utilizar a equação, né, a função que já está pronta, como eu mostrei para vocês lá na apresentação da aula, né, que faz o cálculo dessas propriedades de saída a partir de variáveis de entrada, como aqui a composição, entalpia e pressão. Tá certo? Então, nós veremos mais adiante, na hora da simulação, que a gente vai especificar e ele vai montar, então, todo esse conjunto de equações para todos os compostos que nós definirmos, né? E a partir disso vai, né, automaticamente determinar o número de variáveis e resolver esse modelo lá na simulação. Bem, então, vamos ali agora para a simulação. Bem, aqui então, né, eu trouxe uma simulação desse modelo Flash, tá certo? Então, como o nome dele é Flash, então nós vamos declarar que a gente vai importar ele para trabalhar com ele na nossa simulação. Então, using Flash. E então, um nome aqui para o meu flowsheet que a gente vai trabalhar. Então, Flash pH test. Então, para tentar fazer uma simulação do Flash pressão e entalpia. E nós teremos aqui algumas definições então de parâmetros a respeito do que a gente quer simular, tá? Quais são as entradas, quais são as saídas, tá? Quais são os parâmetros que a gente conhece, o que a gente quer determinar, tá certo? Igual a gente fez com várias outras simulações nas aulas anteriores. Então aqui em parâmetros, né, lembra que a gente definiu lá no Flash os nossos parâmetros como sendo, né, o plugin do VR-Term para poder trabalhar com as propriedades dos compostos e um parâmetro ncomp como inteiro, certo? Como eu importei aqui, não necessariamente precisaria definir novamente, mas defini aqui então o número de componentes e o plugin do VR-Term então com os seguintes parâmetros definidos, tá?
aqui simplesmente é uma descrição para informar que está sendo trabalhado com propriedades físicas. E os nossos componentes serão, então, daí para a gente definir eles, nós declaramos aqui componentes recebendo, né, entre chaves, entre conchetes, né, aqui os nomes dos compostos em inglês que a gente quer trabalhar na simulação. Então, no nosso caso aqui, metano, então isobutano e benzeno, que são os compostos que a gente vai trabalhar. E também, então, temos aqui a definição do modelo da fase líquida e do modelo para a fase vapor. Então, para isso a gente escreve, né, coloca Liquid Model PR. Lembra também lá na aula que eu mostrei que a gente definia aqui, então, né, por essa abreviação modelo que a gente vai trabalhar. E no nosso caso aqui, então, Peng-Robson tanto para o modelo da fase líquida quanto para a fase vapor. Se eu quisesse usar Suave-Ridley-Chicong, por exemplo, colocaria SRK. Se eu quisesse, no caso aqui para modelo do líquido, né, Uniquark, colocaria aqui Uniquark, conforme aquelas definições que nós vimos. Então aqui ele já entende essa definição de compostos e modelos e a gente pode seguir para nossa simulação, certo? E aqui então definimos o número de componentes como o parâmetro de componentes do plugin VRTerm. Então, se a gente colocou aqui 3 compostos, automaticamente, né, o VRTerm já entende que o nosso número de componentes na simulação é igual a 3, só que, porém, aqui ele armazena, né, os componentes no plugin VRTerm com a função, né, Number of Components, que também é a função que a gente viu aqui, que ele consegue armazenar o número de componentes do nosso sistema a partir da definição com o plugin. Tá? Mas simplesmente aqui para ficar mais fácil para trabalhar depois e verificar lá nos resultados, podemos então passar esse número para uma variável chamada ncomp, que por ser inteiro recebe também esse valor inteiro. Aqui, né, os devices, que são os dispositivos que compõem a nossa simulação. Então, uma corrente de alimentação, lembra que no ENSO é importante definir as correntes também, além dos modelos, né, dos blocos. Então toda a corrente também é definida, né, como um bloco de simulação. Então um feed, uma alimentação, como um source, o FL como sendo equipamento do tipo flash PHSTD, que é o flash de estado estacionário, tá certo? E a quantidade de calor, a corrente de energia, né, que é trocada então nesse flash como uma fonte de energia. Tá? E aqui então só um comentário também mostrando que a energia fornecida ou recebida por conta dessa separação. Aqui mais abaixo as conexões, assim como a gente viu nos exemplos anteriores e lá no reator de Van der Waals na última aula, por exemplo. Então a saída do bloco de alimentação é a entrada do flash. Então sai do feed e entra no flash, to flash. E também a corrente de energia sai da fonte energética e entra no flash também, na entrada de energia, então inlet aqui do flash, tá? Então aqui a gente tem simplesmente a definição de como isso está montado. E lembrando que no ENSO a gente não precisa definir ou declarar a corrente de saída. Em seguida, as especificações da nossa simulação, tá? Então aqui em Specify, a vazão de alimentação 100 kmol/h, então ele já entende que isso aqui é a grandeza da nossa variável, porque ele está usando strings lá no modelo, lembra? Temperatura da alimentação do feed, que aqui foi declarado como a source, né, a fonte de matéria que entra no bloco, em 300 Kelvin. A pressão de alimentação 10 bar, como foi informado lá no problema. E a composição da alimentação também, como 10% metano, então isobuteno 70% e 20% propano. Bem? E aqui mais abaixo as variáveis que a gente vai trabalhar, eu já deixei pronto aqui para resolver as nossas questões, para a gente obter as nossas variáveis de saída. Nós temos 2 graus de liberdade no problema, então nós precisamos especificar pelo menos 2 entre essas 3 variáveis para determinar as demais, certo? Então, tenho a quantidade de energia,
a pressão de saída do flash e a fração de vapor do flash. No item A, ele quer saber a fração de vapor para uma pressão de saída igual a 5 bar, sem fornecimento de energia, certo? Ou seja, o que entra ali na corrente de energia do flash, então é igual a zero, né? Que a gente obtém no flash igual a zero, o flash é diabático, a pressão 5 bar, nesse primeiro caso, e a gente quer saber a fração de vapor. Então, a fração de vapor a gente vai deixar aqui comentado para ele não levar em consideração agora, mas a gente vai usar ele num dos próximos itens, tá? E por fim, aqui em Options, lembra, na simulação a gente precisa especificar, né, se o Dynamic é false, né, se ele é a simulação contínua, né, estacionária, como é o nosso caso aqui, ou se fosse dinâmica, igual nós fizemos na simulação dos tanques e na simulação do reator de Van der Waals, colocaríamos true, né, para indicar que é uma simulação em estado não estacionário. Então, temos aqui os parâmetros definidos, né, a gente poderia conferir aqui os graus de liberdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, e ver então aqui especificados essas últimas condições que eu coloquei de pressão e quantidade de energia trocada. Nós temos 0 graus de liberdade, 50 variáveis, 42 equações, 8 especificações, então a gente consegue determinar as nossas variáveis do nosso problema pela simulação. Então, selecionado aqui a simulação, a gente clica aqui então no Run, e ele vai simular aqui, dizer se está tudo certo, para encontrar as variáveis de saída que nós verificamos aqui no Results. O que a gente quer mesmo? No item a fração de vapor, ou seja, na corrente de saída do flash, tá certo? Então aqui no Outlet V, nós temos aqui todas as informações da corrente de saída da fase vapor. Aqui em Outlet L temos todos os parâmetros variáveis da corrente de saída líquida. E aqui em Inlet, né, os parâmetros da entrada do flash, tá certo? Bem, se a gente verificar aqui, então a gente pode ver que na entrada, no caso aqui do nosso flash, a nossa fração de vapor na alimentação equivalente, né, que é aproximadamente 9%, 9,2%, tá certo? Então quase não tem fase de vapor na entrada do flash, porém com a queda de pressão, né, e na redução de pressão, a tendência é se formar mais vapor, e nós temos então na saída de vapor do flash aqui uma fração de vapor de 0,15 aproximadamente, 15%. Então mais vapor é formado na saída do flash. Então nós podemos dizer que temos aqui 0,15 aproximadamente, ou 15% de fração de vapor após a separação do flash. E no item B ele pede também a fração de vapor, porém também sem fornecimento de energia, também na condição adiabática, mas na pressão de 2 bar. Então a gente pode simplesmente voltar aqui na nossa simulação e trocar o valor da pressão. Lembrar de salvar sempre depois de fazer qualquer alteração de modelo ou de simulação, também para ir rodar novamente. E feito isso, vamos ver como influencia, né, isso na saída de vapor. A tendência é que a gente consiga, né, uma maior quantidade de vapor, porque abaixamos ainda mais a pressão. Então aqui no nosso flash, a fração de vapor, vejam, subiu para 23,6% aproximadamente. E agora no item C, ele pede então a energia necessária para se obter uma fração de vapor igual a 0,5, mantendo a pressão de saída igual a 2 bar. Então o que a gente vai mudar aqui agora são as nossas variáveis, né, que a gente especificava na simulação. Então agora sim eu vou especificar a fração do flash, né, que é a nossa variável VFRAC em 0,5, e vou deixar como grau de liberdade aqui a nossa quantidade de energia que a gente quer descobrir ainda na pressão de 2 bar. Então vou salvar para ele entender que eu fiz essa alteração e vamos rodar novamente. Agora verificamos aqui então nos nossos resultados, né? No caso a gente quer saber a quantidade de energia, temos então um Q diferente de zero na ordem de 194,69 kW. Então vejam que, né, tendo o modelo pronto do flash, basta a gente
né, alterar o que a gente quer aqui de entrada, de input, de saída, tá certo? Tendo todas as equações para todos os nossos compostos e tendo todos os parâmetros variáveis bem definidos e 0 grau de liberdade, ele vai então usar um método numérico para resolver esse sistema amplo, né, e enorme de equações para determinar as variáveis de saída. Beleza? Bem, vamos adiante aqui então. Já vimos então como importar e utilizar o VRTerm e diversas, né, de suas funcionalidades no ambiente de código. Né, existem aí várias outras e, né, com a prática, estudando um pouco mais sobre o simulador, a gente vai aprendendo e utilizando isso também. Certo. Em seguida, agora nós veremos mais um exemplo de separação flash, está bem parecida com o que a gente viu aqui, mas só mudando algumas informações, alguns parâmetros, para a gente praticar mais um pouco, de separação junto com análise de sensibilidade. Também, então, como nós vimos lá na hora que nós estudamos o ASP, então nós vimos que a análise de sensibilidade ela consiste então na variação de uma variável de entrada para verificação do comportamento de uma variável de saída, tá certo? E é isso que nós faremos aqui então nesse exemplo, a partir dos dados de operação de uma separação flash. Bom, no exemplo 2 então, iremos realizar uma análise de sensibilidade para o flash apresentado abaixo, verificando a variação da vazão de vapor, tá certo? Do flash, ou seja, a corrente de topo, em função da temperatura no intervalo de 310 a 320 Kelvin, tá? Sendo essa a temperatura de separação, tá? Com passos de 1 Kelvin. Bem, então nós temos aqui as informações do problema. A corrente de alimentação é uma corrente composta por 6 compostos, tá certo? No caso aqui, totalizando uma vazão de 496,3 kmol por hora. E aqui certas composições, né, de 1,3 butadieno, isobuteno, N-pentano, penteno, hexeno e benzeno, tá bem? Entrando nas condições de temperatura de 338 Kelvin e de pressão de 507,1 kPa. E na queda de pressão, nós temos, né, a queda até 2,5 atm e uma temperatura nesse estado aqui de 315,06 Kelvin. Né? Falando aqui então que temos uma certa quantidade de troca térmica no flash, mas que ela vai estar estipulada então como variável, vai ser um flash diferente, vai ser um flash comum que a gente vai trabalhar, vai ser um flash com definição de temperatura e pressão, tá? E não pressão e entalpia ou pressão e calor igual a gente fez no flash anterior. Então aqui vai ser o flash mais comum, mais utilizado. E vamos então variar a temperatura num comando de análise de sensibilidade nesse intervalo dado para a gente verificar como a vazão da corrente de topo vai se comportar. Então vamos lá para o ambiente de código do ENSO para a gente verificar então como a gente faz a definição da simulação a partir do modelo que já existe também, que está à disposição lá na interface de flowsheet do ENSO. Bem, aqui temos então o arquivo da simulação, tá, já definido, vou explicar para vocês então, e que ele utiliza não o modelo que eu mostrei para vocês, que era o modelo para o flash pH, né, pressão e calor ou entalpia, e sim o flash comum pressão temperatura. Então, né, ele não precisa estar aberto aqui como modelo, se a gente simplesmente dizer que estamos usando o flash com um nome que já existe no banco do ENSO, ele vai entender que é esse modelo que a gente vai estar trabalhando. E é isso que a gente vai fazer aqui então, usando, né, o flash como um dos modelos da biblioteca de separadores de estágio do ambiente de flowsheet, tá certo? Então isso aqui simplesmente já puxa o modelo para a gente utilizar. E aqui em flowsheet definimos então os parâmetros da simulação, as variáveis, né, as conexões e tudo como a gente está acostumado. Primeira coisa, importar então o VRTerm como plugin, especificando, né, os modelos termodinâmicos e os compostos. Tá? Então, igual a gente fez anteriormente, né, PP como um plugin, né, para trazer as propriedades físico-químicas dos compostos. Os componentes a serem trabalhados aqui são, então, os que a gente viu, 1,3 butadieno, isobuteno, N-pentano, N-penteno, um hexeno e benzeno. Os modelos para líquido e vapor, para o cálculo de propriedades termodinâmicas, continuam sendo, então, Peng e Hobson, também, então vamos manter. E o número de componentes, né, como uma variável inteira que recebe o número de componentes
especificado e calculado pelo plugin. As nossas variáveis, então, aqui nesse caso, uma das variáveis será a quantidade de energia do flash, tá certo? Porque ela não é uma entrada igual a gente fez no exemplo anterior. Então, como uma corrente energética, então vou definir ela aqui, tá? E aqui algumas equações, né? O número de componentes, aqui no caso a variável ncomp que a gente declarou aqui em cima recebe o número de componentes que o vrterm determina com as nossas especificações, sendo igual a 6 aqui então. Os blocos, né, da nossa simulação, então o flash em estado estacionário, tá? Então FL como flash state, que representa então o flash em estado estacionário, e que aí a gente, da mesmo sendo estacionário, a gente precisa definir aqui embaixo, tá? Que ele é estacionário. E então S1 como sendo a nossa corrente de alimentação, tá? Como uma corrente material. Veja que a corrente de energia é variável, a gente já declarou ela em cima, não precisa declarar ela aqui. E as nossas conexões, então, a saída da corrente material na entrada do flash e a saída da corrente de energia na entrada de energia do flash. É igual a gente fez anteriormente. Em seguida, novamente as especificações. Então, para a nossa corrente de massa que entra no flash, nós vamos ter vazão total em kmol por hora, definidos lá no problema, equivalente a 496,3 kmol por hora. Temperatura em 338 Kelvin, a pressão em 507,1 kPa, tá? Então todas as unidades aqui, porque o modelo que a gente está utilizando, ele também já tem incorporado, né, o strings, que permite a gente especificar dessa forma. A composição, como a composição especificada lá no problema, que eu mostrei para vocês no slide, né, lembrando de colocar aqui na forma de fração e usando ponto como separador ao invés de vírgula, que a vírgula separa os componentes, né, do vetor que leva as composições, e ele sempre considera na mesma ordem da ordem que a gente declarou os componentes aqui em cima. E aqui as condições de saída, tá certo? Então, independente se a gente especificar para saída líquida ou para saída vapor, lembra, no cálculo do modelo ele diz que pressão e temperatura de líquido e vapor são iguais. E aqui foi especificado então para o líquido. Então a pressão da saída líquida do flash em 2,5 atm e a temperatura da saída líquida do flash em 315,6 Kelvin. Então essas são as condições de operação e options dynamic force para indicar então que é uma simulação estacionária e não dinâmica, né? Então a gente precisa sempre na simulação especificar isso ao final. Bem, então essas são as especificações, né, análogas e similares às que a gente fez do exemplo anterior. Agora vamos para os comandos da análise de sensibilidade, tá certo? Colocados logo à frente da especificação da simulação do flowsheet no ambiente de código. Bem, aqui então para análise de sensibilidade, primeiro nós precisamos declarar que nós vamos fazer uma análise de sensibilidade, tá? E dar um nome para essa análise de sensibilidade, se referenciando a qual simulação nós estamos aplicando a análise de sensibilidade, tá certo? Para isso, então, o código aqui sensitivity sense flash, sendo o nome da análise de sensibilidade, como flash std underline test, que é o nome da nossa simulação definido aqui em cima, né, na criação da simulação. E aqui especificamos em vary quem que é a nossa variável de entrada, que a gente vai variar, e no nosso caso aqui é a temperatura, tá certo? Então no nosso caso aqui eu vou colocar a temperatura em kmol por hora da corrente S1, e na saída eu quero a vazão de vapor da corrente do flash, né, que sai do flash em kmol por hora. Bem, aqui na frente, né, uma vez declarada a análise de sensibilidade, nós declaramos então o caso de estudo, que é a especificação do intervalo que a gente quer trabalhar. E a gente vai especificar aqui então, né, o nosso caso de estudo como um nome especificado para esse caso de estudo, na simulação do flash em estado estacionário, variando a temperatura de saída líquida do flash de 310 a 320 de 1 em 1, então é assim que a gente especifica, tá bem? E a nossa resposta como sendo a vazão de vapor também
da corrente que sai do flash em kmol por hora. Bem, em seguida, tá certo? Sempre lembrar de salvar qualquer alteração. E vocês vão ver que aqui a gente tem criado também aqui do lado análise de sensibilidade, o caso de estudo que a gente vai avaliar. E podemos também checar a consistência, né, se está tudo certo com as declarações dos parâmetros nessas funções. E a gente pode rodar a partir daqui também para verificar se ele consegue calcular o que a gente pede aqui a partir da nossa simulação. Em seguida, então, após rodar aqui o nosso caso de estudo da análise de sensibilidade, vamos vir aqui em resultados. Então, em case flash, temos aqui a nossa variável de entrada e a nossa variável de saída, a temperatura e vazão de vapor do flash na corrente de topo. Então, independente aqui nós verificamos para o último ponto, tá, que ele deixa salvo, mas se nós dermos 2 cliques, vocês vão ver então que ele consegue mostrar aqui uma tabela com os resultados que ele obteve, que ele encontrou para todos os valores, né, de temperatura e de vazão da corrente de vapor na análise de sensibilidade que a gente pediu nessas unidades. Bem, então vejam que aqui a gente tem os resultados. Bem, e aqui é uma pena, né, o ENSO ainda não gera o gráfico da nossa análise de sensibilidade automaticamente, mas, né, ele permite que nós, aqui nos resultados, nós possamos então salvar os nossos resultados na forma de uma planilha do Excel, tá certo? Então daí você escolhe o lugar no seu computador onde você quer salvar, onde está a simulação de preferência, tá? Para você se encontrar melhor, como uma planilha do Excel. E feito isso, então, salvando como uma planilha do Excel, você pode abrir e verificar lá na planilha de Excel os resultados e construir o gráfico. Tá bem? Então eu vou lá para a planilha de Excel agora para mostrar para vocês, né, como os resultados aparecem, né, que simplesmente é inserir um gráfico no Excel e formatar como você quiser. Bem, aqui no Excel, então, abri o arquivo do Excel que eu salvei. Vejam que ele mostra, né, as entradas e as saídas. E nós poderíamos colocar várias entradas, várias saídas lá no ambiente de código do ENSO, que aí ele calcularia tudo e mostraria pra gente tudo de uma vez, se a gente quisesse, tá? Não precisa ficar criando vários casos de estudos, dá pra fazer isso em um só. E, ao mesmo tempo, né, que digamos que é uma desvantagem você ter que vir inserir um gráfico no Excel para os seus resultados, né? Porém, você pode formatar ele depois como você quiser, tá certo? Colocando o número de casas decimais que você quer, escolhendo a cor do gráfico, o título, inserindo, né, os nomes dos títulos no gráfico. Então, apesar de que alguns simuladores, né, o Aspen ele mostra pra gente o gráfico, mas as opções de configuração e formatação do gráfico são bem limitadas, enquanto, né, aqui no Excel, de qualquer forma, se a gente quisesse, né, no Aspen também poderia exportar, mas se a gente quisesse editar ou formatar no formato que a gente quer, no formato que uma revista pede para fazer a publicação ou algo assim, a gente precisa trabalhar aqui no Excel ou em algum outro software de interface gráfica. Bem, se vocês quiserem, né, formatar o de vocês ou praticarem um pouquinho também, vou deixar um card aqui em cima no vídeo para a aula de gráficos no Excel que eu tenho salva no canal do curso de Excel sobre formatação e construção de gráficos para quem quiser, tá bem? Bom, fora isso, vamos dar continuidade então e vamos para o próximo exemplo da nossa aula, o exemplo 3, onde nós veremos como realizar a regressão de parâmetros de modelos utilizando o ENSO. Certo. E, bom, quanto ao conceito, né, por trás e as aplicações de regressão, acredito que a essa altura vocês já estejam familiarizados e compreendam como funcionam, mas basicamente nós temos os dados experimentais, uma equação de ajuste para a qual a gente quer fazer a regressão desses dados e os parâmetros no nosso modelo que a gente quer obter que possam representar, né, de maneira modelada, de maneira equacionada, a correlação entre as variáveis do nosso experimento. Também, então, eu trouxe aqui os resultados do experimento do cálculo da determinação da pressão de vapor para uma determinada substância a diferentes temperaturas. E a partir dos resultados que foram encontrados, então, para a pressão de vapor, né, no intervalo de temperatura, por exemplo, aqui desde 353,48
até 452,66 Kelvin, nós iremos então determinar quais seriam os parâmetros A, B e C pela equação de Antoine, que fariam então a regressão desses resultados experimentais, e nós poderíamos utilizar como as constantes para a equação de Antoine para a determinação da pressão de vapor em qualquer temperatura nesse intervalo válido do ajuste da regressão. Bem? Bom, então a partir daqui vamos lá para o ENSO, né? E lá vou levar esses dados, esses parâmetros, para a gente fazer esse ajuste e mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. Bem, então aqui no ENSO, tá bem? Nós vamos criar uma simulação para o nosso modelo da equação da pressão de vapor, tá? De Antoine. E independente, tá certo? Se a gente está trabalhando com uma análise de sensibilidade, ou no caso aqui de uma regressão, ou como nós veremos mais adiante, com uma otimização, independente disso, né, sempre nós temos que ter um flowsheet que traga o modelo para o qual a gente vai trabalhar a análise de sensibilidade, ou a regressão, ou a otimização, assim por diante. Então, primeiro a gente constrói o modelo e depois declara, né, escreve o código que busca, então, resolver o problema. Bem, então o nosso modelo vai usar types para poder declarar variáveis com unidades, tá? Como a gente já viu. Em seguida, em flowsheet, então a gente traz o modelo que a gente monta com as nossas variáveis e equações da pressão de Antoine. Então, eu chamei aqui o modelo de PV_flow, tá? Então, PV é pressão de vapor. As nossas variáveis desse modelo são T como temperatura e PV como pressão, certo? Que, de acordo então com o types, ele já identifica as unidades e consegue entender por que essas variáveis estão declaradas assim. Os parâmetros do nosso modelo, declaramos então A, B e C, sendo A como real, porque não tem unidade, e B e C como temperatura, porque eles têm unidade de temperatura na equação de Antoine, tá certo? Vejam aqui para a gente deixar tudo adimensionalizado de forma correta. E precisamos especificar, já que é uma simulação, um valor padrão para ele simular e conseguir atingir a convergência do nosso modelo. Bem, então tem aqui os valores padrões de A, B e C. Então A 1,5, B 1000 e C 50. Tá? E aí, para a gente definir isso, a gente precisa ir lá e ver na tabela de Antoine para outros compostos qual é a ordem de grandeza, qual que é o valor médio que os compostos geralmente assumem para esses parâmetros. E especificamos uma temperatura para zerar os graus de liberdade para a gente poder rodar a simulação e depois convergir e realizar a regressão. Em seguida, as equações, e aí a nossa equação, na forma, né, não temos aqui direto o formato de LN, então colocamos então a pressão de vapor igual a exponencial, né, da expressão de A menos B sobre T menos C, com as unidades para PV em ATM. Bom, em seguida aqui, dizemos então que esse é um modelo de simulação estacionário, tá? Não é dinâmica, não deixamos nenhuma equação, né, diferencial ou em relação ao tempo, então é necessário informar isso em qualquer simulação. E aqui embaixo agora a gente vai escrever o código que vai buscar fazer a regressão e estimar para a gente os parâmetros que representam o nosso ajuste. Bom, para isso então a gente usa então a fórmula estimation, cria um nome para esse modelo de regressão, e vejam que daí ele já vai criar um arquivo aqui para regressão, igual ele cria o arquivo para análise de sensibilidade, para simulação, para o modelo, e é esse ícone, né, que a gente tem aqui para estimação, como utilizando a simulação que a gente criou e declarou logo acima. Aí em seguida nós vamos definir, né, na estimativa dos parâmetros, qual o valor inicial ou o valor padrão, tá certo? Que a gente vai utilizar os mesmos que a gente definiu ali na simulação. Qual o limite inferior e superior de busca para ajuste dos parâmetros, tá? E daí você pode também olhar lá na tabela da pressão de vapor para Antoine, para vários compostos, e ver quais são os valores máximos e mínimos que você encontra, tá? E eu coloquei esses limites, com B e C definidos então como temperatura em Kelvin. A não precisa porque A não tem unidade aqui nesse caso. Em seguida, vamos declarar os dados experimentais que nós temos, e para isso aqui em Experiments nós vamos então colocar
né, o arquivo onde estão salvos os nossos dados, que nós precisamos ter um arquivo para isso, e o peso padrão, né, de 1 para esse arquivo. Se nós não queremos, né, pegar dados de outros arquivos e nem dar pesos diferentes a eles, que poderia ser uma possibilidade, tá? Mas para o nosso caso aqui não é. E para a gente importar os dados para regressão, a gente precisa ter os nossos dados salvos em um arquivo .dat, tá bem? Então, para criar um arquivo .dat, que é um arquivo de dados, a gente pode abrir o bloco de notas no computador e criar as tabelas, né? E não a tabela, mas sim as linhas e colunas que contêm os nossos dados no seguinte formato. Então aqui na medida a gente coloca o nome da variável que a gente vai trabalhar, que já está declarado dessa mesma forma na simulação, daí ele entende. As unidades dessas variáveis, se necessário. E em data, logo em seguida, os dados, um embaixo do outro, para ambas as variáveis que a gente colocou aqui em cima. Tá? Não se preocupe muito em relação aos espaços aqui, que ele entende, né? Basta você visualmente colocar de uma maneira, né, que você consiga identificar quem é quem, que daí o Enso já vai entender então que você tem aquilo como os seus dados experimentais. E aí no bloco de notas você vai salvar como um arquivo todos os arquivos .dat, tá certo? Então, feito isso, só preste atenção em salvar da mesma maneira que você vai chamar ele aqui no ajuste, tá bem? Bom, em seguida aqui, apenas algumas configurações de parâmetros estatísticos que vão ser utilizados, tá certo? Então esse solver aqui, né, esse options aqui, que é um método numérico jacobiano, ele é utilizado só para ajustes de equações diferenciais, tá? Então pra gente ele não é necessário, então por isso a gente mantém ele aqui em false. E estatísticas, aqui a gente pode deixar alguns parâmetros, né, de ajuste e predição como verdadeiros, para que ele mostre para a gente o coeficiente de correlação do ajuste, por exemplo, como ele conseguiu fazer o ajuste, a covariância, tá? Dentro de um intervalo, né, de significância de 95% aqui, certo? Já que é uma análise estatística. E a gente pode manter o padrão. Mas aqui embaixo, o solver que a gente vai utilizar do Enso para fazer essa regressão, para determinar os parâmetros de A, B e C. Por padrão aqui ele tem dois solvers principais, tá certo? Então esse aqui é o Interior Point Optimization, né, que seria um solver baseado no método do ponto interior para otimização, que é o que vai ser utilizado. E teríamos o Complex, que é também um outro método utilizado quando a gente tem equações diferenciais também, que não é o nosso caso aqui, mas que a gente vai deixar então comentado para não utilizar. E por fim, igual a gente faz na simulação, não temos equações diferenciais, nada variando em relação ao tempo, tem um Dynamic False. Então, feito isso, encerramos e está aqui então programada e montado então o código para regressão. Então a gente pode salvar, né, ter certeza que isso está salvo. Você pode rodar e vai ver então, se estiver tudo certinho, colocado aí para vocês conseguem então verificar os resultados do ajuste que foi obtido, tá certo? Ele disse que conseguiu fazer o ajuste tranquilamente. Então ele vai mostrar aqui embaixo os parâmetros estimados, A, B e C, e os valores respectivos aqui embaixo. Então A 7,98665, B 3000 e C 117,012. Aqui alguns parâmetros estatísticos, né, que parâmetro de confiança, nível de significância do parâmetro, como todos são, então todos os parâmetros são significantes, a gente não pode descartar nenhum. Parâmetros de correlação, covariância para o ajuste, tá bem? Mas o mais importante é que então a variável que a gente ajustou, pressão de vapor, coeficiente de correlação, R quadrado, tá certo? 0,999907, tá certo? Aqui uma significância, né, praticamente de 1, então mostrando um ótimo ajuste para o modelo da pressão de vapor, tá bem? E a gente pode conferir isso também olhando os nossos resultados, tá certo? Aqui nos nossos resultados, nós podemos, por exemplo, conferir os resultados aqui da pressão de vapor, que ele consegue plotar aqui no intervalo que nós colocamos ali ao redor da estimativa, confrontando com os dados experimentais salvos no arquivo de data, né,
que foi utilizado para fazer essa regressão. E comparando os dois, vocês vão ver, né, que em alguns pequenos pontos tem um leve desvio, mas que no geral, tanto os resultados do ajuste para o modelo quanto para os dados experimentais foram bons ajustes, né, e o modelo, né, tanto que por isso ele recebeu um ótimo valor de R quadrado, né, foi calculado para ele um ótimo valor de R quadrado, por representar muito bem, certo? Então assim, e para várias outras equações não lineares é possível criar equações misturando polinômio, ln, exponencial, né, ajustes que o Excel não permite, muitas vezes, utilizando o ENSO. Tudo bem? Bem, pessoal. Bem, esses eram os exemplos então que eu trouxe para demonstrar o conteúdo da nossa aula de hoje. Também então nós vimos como realizar a análise de sensibilidade e a regressão de modelos com o ENSO. Bem, então, como atividade dessa aula 14, eu vou pedir então que vocês resolvam o exemplo 1 da aula, utilizando como base de cálculo da vazão de alimentação do processo os 3 últimos dígitos do RA de vocês, tá certo? E também resolvam o exemplo 2 da aula, utilizando como base de cálculo, da mesma forma na alimentação, os valores correspondentes aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês. Tá certo, pessoal? Aqui as principais referências da nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.